Uma tragédia sem precedentes no Brasil. A enchente que devastou o Rio Grande do Sul já é considerada por alguns especialistas o maior desastre climático da história do país. O número de desalojados é de mais de 575 mil pessoas. Mais de 100 mil casas foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No interior do estado, milhares de casas simplesmente desapareceram com a cheia do rio Taquari. O desastre das enchentes do Rio Grande do Sul afetou todo o estado. Milhares e milhares de pessoas perderam absolutamente tudo. Suas casas, carros, utensílios, insumos, tudo. Que esse desastre vai afetar o estado por completo pelas próximas décadas, todo mundo já sabe. Mas você sabe como que esse desastre vai influenciar no Brasil como um todo nos próximos anos? No vídeo de hoje você vai entender como as enchentes e a crise no Rio Grande do Sul vão afetar a sua vida aí, mesmo que você seja de outro estado do Brasil, e como que você pode se proteger dos possíveis problemas. Você acha esse assunto importante? Então já deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Esse assunto é muito importante, pessoal, então vamos fazer com que ele chegue ao máximo possível de pessoas. Compartilhe com seus amigos, familiares, colegas, todo mundo. E seja muito bem-vindo ao canal Mestres da Economia. Hoje nós vamos explicar para você como que os desafios do Rio Grande do Sul só estão começando e como que eles vão afetar o restante no Brasil. Primeiro de tudo, você tem que ter noção de que esse desastre das enchentes no Rio Grande do Sul veio no pior momento possível do Brasil. Primeiro vamos explicar como é a geografia do Rio Grande do Sul e como que essa geografia, associado a uma mudança climática no ano de 2024, impactou o estado. O Rio Grande do Sul está justamente na transição de zonas climáticas do planeta, entre a zona tropical e a zona temperada sul. A precipitação que ocasionou as enchentes aconteceram por conta do encontro de uma massa de ar frio vindo da Argentina e a massa de ar quente que já estava no território do brasileiro. E elas se chocaram justamente nessa região, ocasionando uma alta nas chuvas, o que acabou enchendo os rios da região e as barragens não puderam sustentar essa demanda gigantesca de água. O estado do Rio Grande do Sul é composto por várias bacias hidrográficas, e as principais que foram atingidas foram a bacia de Guaíba e a bacia do rio Taquari-Antas. Como as chuvas cresceram muito na região em um curto espaço de tempo, os rios se encheram muito facilmente. O Brasil como um todo possui uma geografia favorável a esse aspecto de enchentes, visto que o Vale do Taquari está localizado no Planalto Atlântico, que corta todo o país seguindo o seu litoral. Esse planalto é uma área plana e alta, entre 200 a 3 mil metros acima do nível do mar. Junto com o Planalto Meridional, ambos terminam justamente no Rio Grande do Sul. Os rios Antas e Taquari acompanham esses planaltos e desembocam nas regiões planas do Rio Grande. O gigantesco problema aqui é que esses rios passam por enormes vales, onde se encontram dezenas de cidades. Algumas delas que foram atingidas, por exemplo, são Roca Salles, Encantado, Mussum e muitas outras. A água nessa situação não tem para onde correr ou escoar, porque já está em um vale. O resultado é óbvio, vai inundar absolutamente tudo que estiver na região. O pior cenário foi justamente na capital do estado, Porto Alegre, visto que a cidade está localizada justamente onde desembocam inúmeros rios, nas margens do lago Guaíba. E após Guaíba está a Lagoa dos Patos, onde a sua única saída para o mar está no extremo sul, onde ainda tem que passar pela cidade de Rio Grande. Como foi uma quantidade de água tão avassaladora, o escoamento não foi suficiente, então as regiões banhadas pelo rio Guaíba e até as periferias da Lagoa dos Patos foram atingidas. Por toda essa sequência de fatores, fez com que o estado sofresse com essas enchentes. O prejuízo total tanto do estado quanto das pessoas somadas é multibilionário, muito provavelmente em dólares e não em reais. Mas como que um estado que já sofreu com uma enchente parecida em 1873 e muitas outras vezes depois, como em 1914, 1928, 1941, 1967, 84, 2002, 2015, 16 e até mesmo recentemente em 2022. Como que o estado deixou isso acontecer novamente? Por que um estado que sofre com enchentes todos os anos deixou chegar a esse ponto? E é isso que você vai entender agora. Mas antes de darmos continuidade no vídeo, caso você queira fazer uma doação para as pessoas do Rio Grande do Sul que estão precisando, estará aparecendo um QR Code aqui na tela ou o link também estará na descrição do vídeo para que você possa fazer a sua doação. Qualquer valor já vai ajudar muito os nossos irmãos gaúchos. Continuando. Nos últimos anos, na verdade, desde o início da pandemia do C-19, o Brasil tem gastado cada vez mais. Os gastos públicos estão completamente descontrolados. A maior parte do orçamento federal, estadual e municipal são obrigatórios. Dentro desses gastos estão incluídos os salários dos servidores públicos e outros gastos ainda maiores. E apenas uma pequena parcela dos orçamentos é destinado para o que realmente é necessário,
como a infraestrutura, que será de extrema importância para a reconstrução do estado do Rio Grande. E é justamente por essa parte do orçamento público em infraestrutura não ser obrigatória que não houve investimentos significativos na construção de pontos de escoamento, por exemplo, das águas, ou a manutenção das barragens já existentes. Praticamente toda a infraestrutura do estado do Rio Grande relacionada a esse fator de enchentes está extremamente defasada, ainda por cima sem manutenção. Esse não é um problema exclusivo do Rio Grande. Outros estados do Brasil já possuem alertas de rompimento de barragens e possíveis enchentes caso uma alta precipitação os acometa. Mas como esse desastre com os gaúchos vai influenciar o Brasil daqui para frente? Vamos lá. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em outros meios de mídia que o Rio Grande do Sul é responsável por aproximadamente 70% da produção e 90% da exportação de arroz do Brasil. É o segundo maior produtor de soja, disputando com o estado do Paraná. E ainda por cima é líder na produção e exportação de suínos e frangos. Não apenas isso, mas é também um dos maiores exportadores dos mais diversos tipos de produtos agrícolas e commodities que você puder imaginar. Esses são produtos que sempre estão na mesa do brasileiro médio, independente se é pobre, classe média ou classe alta. Todo brasileiro gosta do seu arroz com feijão. Uma vantagem é que a maior parte da colheita do arroz e outras safras foram feitas antes das enchentes, fazendo com que pelo menos no ano de 2024 nós não iremos sofrer com desabastecimento. Mas e no futuro? Afinal, todo o estrago feito no solo e na infraestrutura do estado não vai ser reconstruída da noite para o dia, e o Brasil muito provavelmente terá que importar certos tipos de alimentos para os próximos anos, e isso irá impactar nas compras do supermercado. Se prepare para os preços de muitas coisas que já estavam subindo devido ao aumento de impostos e inflação, agora vão subir ainda mais devido à escassez e à necessidade de importação. Esses impactos nas enchentes são de curto prazo e podem ser consertados, mas no longo prazo os danos serão muito mais severos para o povo brasileiro. O estado do Rio Grande do Sul sempre esteve entre o top 5 de estados do Brasil que mais produziam e tinham o maior PIB do país, sempre disputando ali com os estados de São Paulo em primeiro lugar, seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais em terceiro lugar e o Paraná em quinto lugar. Era ainda por cima um dos estados que mais recolhia impostos para a União, e de repente, em poucas semanas, um dos estados que mais dava dinheiro para Brasília começará a receber recursos para se reconstruir. E o estado brasileiro muito provavelmente não irá retirar recursos que são mandados para outros estados mais pobres, ou mesmo não irá destinar recursos que antes eram investidos para o Bolsa Família ou alguma coisa do tipo para mandar para o Rio Grande do Sul. Muito provavelmente o que o estado brasileiro irá fazer nos próximos meses e anos é o que ele é especialista em fazer. Ele vai imprimir dinheiro para mandar para o Rio Grande do Sul. Então podemos esperar um aumento ainda maior na inflação do real, que esse ano completa 30 anos de existência e é uma moeda praticamente morta se comparada com a mesma há 3 décadas atrás. A reconstrução do estado do Rio Grande vai demorar vários e vários anos. De acordo com a Federação das Indústrias do estado do Rio Grande do Sul, 91% de todas as indústrias ficaram debaixo d'água, com vários e vários equipamentos super caros sendo perdidos ou ficando inoperantes, sendo necessário a fazer a manutenção dos mesmos. E essas indústrias empregam a maior parte da mão de obra do Rio Grande. E para reconstruir todo um complexo industrial desse tamanho, leva-se muito, mas muito tempo mesmo. Agora vem a parte mais complicada desse cenário. Após a, entre aspas, reconstrução do estado terminar, muito provavelmente o Rio Grande já estará sofrendo com outra crise que irá assolar o Brasil e o mundo nos próximos anos. É a crise demográfica. Nos próximos dias, nós iremos fazer um vídeo falando sobre esse assunto, que é de longe o assunto mais importante do século e que poucas pessoas estão falando. O Rio Grande do Sul já era um dos estados com menor taxa de natalidade do país, chegando a 1,09 nascidos a cada 1000 habitantes. E a expectativa de vida do estado é de 83 anos, sendo o quinto estado com a maior expectativa de vida e com uma média de idade de 38 anos, a maior de todo o Brasil. Na prática, o Rio Grande do Sul já está na porta da crise demográfica. Sendo assim, após essa crise das enchentes, muito provavelmente as coisas só irão piorar. Então, o que podemos tirar de conclusão? A conclusão é que o estado do Rio Grande do Sul não irá se recuperar para o que era antes dessa catástrofe, pois quando ele já estiver estabilizado, outra crise ainda maior já estará o afetando. O estado do Rio Grande do Sul não será mais o mesmo de antes, mas outro tipo de estado, e só o futuro poderá nos dizer como ele será. Dentro
desse cenário, você aí brasileiro que está me ouvindo muito provavelmente já entendeu que a inflação e os preços irão aumentar. Então para combater isso não tem segredo, ou você vai embora do Brasil ou você precisa aumentar a sua renda o mais rápido possível, procurando um segundo emprego como freelance, aprendendo sobre marketing digital, empreendendo na internet ou qualquer outra coisa do tipo que possa ajudá-lo a ganhar mais, visto que no futuro você vai precisar de mais dinheiro para comprar o mesmo tanto de coisas, e com a perda da produtividade do estado do Rio Grande do Sul, muito provavelmente você terá que segurar essa bronca, trabalhando ainda mais, de maneira mais eficiente, para cobrir os custos de sustentar mais um estado da República Brasileira. No mais, o que nos resta é se preparar para o pior e ajudar os nossos irmãos gaúchos. Quem puder ajudar novamente, o código QR estará aparecendo aqui na tela ou o link estará na descrição desse vídeo para que você possa fazer a sua doação e ajudar os nossos amigos do Rio Grande do Sul. No mais, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curta esse vídeo para que ele possa atingir o máximo possível de pessoas, não fique acanhado e comente ideias para possíveis novos vídeos no futuro. As suas ideias são muito importantes para que a gente tenha novos conteúdos aqui para o canal. E já compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa, para que nós possamos ajudar o máximo possível de pessoas do Rio Grande através das doações e vamos chegar à meta de pelo menos 1000 inscritos ainda esse mês de junho. Eu conto com você. Meu muito obrigado, mestre, fiquem com Deus e até mais.